Olá, como estão todos? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos, para a gente continuar com a nossa fantástica viagem por esse mundo, vamos dizer assim, mágico da ciência moderna. Eu trago hoje para vocês uma singela pergunta. Pode ser até considerada uma pergunta assim meio bobinha, simples demais, até meio infantil, mas é uma pergunta que muitos se fazem, né? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa viagem, né? Nesse mundo fantástico aí da ciência. A pergunta que eu trago hoje é essa. Aprender sobre a história da ciência nos faz, aqui eu escrevi aqui, aprender sobre a história da ciência nos faz mais inteligentes? E aí? O que a gente ganha quando a gente estuda sobre esse mundo fantástico da ciência? E seus personagens, né? Que parece que saíram de um livro mágico. Esse aqui é um personagem que você já conhece, já falei, né? Todo mundo já deve conhecer, já ouviu falar. E eu já falei aqui no canal que é uma figura fantástica, um gênio da humanidade, sem dúvida, né? Um dos gênios da humanidade, tem muito, graças a Deus. Esse é o Galileu Galilei. Essa é uma imagem da inteligência artificial que eu busquei na internet, só para a gente lembrar, né, dessa figura, desse personagem, que é praticamente um dos fundadores do que hoje a gente chama de ciência moderna. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar lá atrás, tentar entender os fenômenos, tudo que aconteceu quando o que a gente chama de ciência surgiu aqui no planeta, né? Entre os homens. Então, o Galileu Galilei, ele é uma figura muito emblemática, é uma figura curiosa, um personagem muito humano, que tinha também as suas dificuldades, enfrentou dificuldades, né? Porque ele teve que lidar com questões da religiosidade. Mas o Galileu Galilei, ele sem dúvida é uma pessoa que nos inspira muito, nos faz pensar, né, sobre o mundo ao nosso redor. Essa curiosidade que nós humanos temos, né, de tentar entender qual é essa nossa realidade, como são esses fenômenos da natureza, de que forma eles ocorrem e por que eles ocorrem. Então, vamos voltar lá no tempo e tentar entender um pouquinho isso, né? Aos pouquinhos, nós vamos voltando ao tempo, para a gente tentar responder essa pergunta. Sabe quando a gente está na escola? Eu fui professora, né? Anos. E às vezes eu mesma ficava pensando, né? Olhando os alunos, vendo a curiosidade deles nas coisas. Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês. Eu fui professora, né, de biologia, também de química, de física, por algum tempo. Então, alguns anos, né? Vou dizer assim. E eu lembro que eu queria dar aula de química e os alunos não tinham nem ideia do que era aquilo. E eu pensava, como é que eu vou trazer essa questão para eles? Falar de química, eles não têm ideia o que é isso, né? Começa aquela história de que a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Nossa, isso é tão, sabe, tão fora da realidade dos alunos. Eles não entendem nem por que tem que estudar isso. E o que eu fazia naquela época? Eu era obrigada a parar um pouquinho aquela historinha ali e voltar no tempo com eles, lá buscando lá atrás os primórdios do que, vamos dizer assim, resultou no que hoje é a química. Então, eu voltava com eles no tempo, sabe de quem? Dos alquimistas, dos grandes alquimistas, que parece que só existem naqueles filmes que a gente vê no cinema, né? Mas eles foram reais, são pessoas que existiram. E muita gente, que inclusive está ligada ao início da ciência, participou desse processo de ser alquimista também. Um deles, que é um cara muito famoso, né? Que é o Isaac Newton. O Isaac Newton, ele era um dos alquimistas. Muita gente nem sabe disso. Aliás, isso foi revelado agora no início do século, porque encontraram documentações relativas, né, ao estudo dele, né, de alquimia. E esses estudos estavam como assim, folhas soltas, e foi feito um leão, desculpa, um leilão, e um pessoal comprou esse estudo, né, do Isaac Newton,
e conseguiram, através desse estudo dele, decifrar obras que ele havia escrito sobre as experiências de alquimia dele. Então, antes dele ser um dos pais da física moderna, né, sem dúvida também um gênio, uma figura bem polêmica, aliás, ele era uma pessoa assim, bem diferenciada, tinha umas manias, né? Mas vamos lá, gente, a gente foi descobrindo que muita gente que hoje, né, se diz assim, naquela época a gente achava que era só cientista puro, não era, eles estavam ligados a outros ramos da atividade humana, vamos dizer assim. E então, como eu estava explicando para vocês, eu sempre com meus alunos eu retornava à alquimia, explicava para eles um pouquinho sobre o que foi aquele processo todo, né, daquelas pessoas, e dali eu partia aos pouquinhos para a noção do que era realmente, né, o que é a química hoje, né, a química moderna. E essa aí, né, essa química que deu nessa tecnologia toda que nós usamos. Então, eu ia explicando para os alunos aos pouquinhos, para que eles tivessem uma noção, né, de que aquilo ali, aquele conhecimento para chegar na química de hoje, ele não saiu do nada, gente. Ele veio de um outro conhecimento, né, que pode ser fantasioso ou não, um conhecimento muito antigo, ligado a antigas tradições, mas assim, de um passado bem mais remoto da humanidade, e dali ele foi construindo o que hoje a gente chama, vamos dizer assim, no caso ali, né, da química. E realmente aquilo ajuda os alunos a entender o processo. Por que eles estão aprendendo aquilo ali? Qual o objetivo disso? Porque muitas vezes a gente está no colégio, a gente está sentado escutando aula e você não vê objetivo. Ninguém explica para você por que você está estudando isso. Ninguém fala. O colégio você chega e eles depositam em você, jogam em cima de você uma série de matérias que você nunca sabe se vai servir para alguma coisa. Então, esse processo, que eu acho um processo assim bem atrasado, né, da gente fazer a educação, ele nos deixa assim no vazio das coisas, né? Porque a impressão que o aluno tem é que aquele conhecimento, ele é mágico, ele surgiu do nada, né? A gente não tem noção do que é aquilo, por que aquilo existe, por que eu tenho que aprender isso na escola, qual é o objetivo. Então, é como o meu canal aqui que eu criei, né? É que eu estou começando esse canal, estou bem nessezinho, tentando, né, fazer o meu melhor. E eu realmente gostaria que vocês pensassem sobre isso, porque eu gosto muito, né, da história da ciência. É algo que sempre me fascinou há muitos anos, né? Desde que eu comecei a estudar praticamente, eu nem sabia que existia a história da ciência, né? Eu fui tentando entender a história desses personagens, dessas pessoas fantásticas, né? Que, vamos dizer assim, construíram aos pouquinhos o que hoje a gente tem como ciência, como conhecimento humano, que faz de tudo. Faz a gente curar nossas doenças, nos ajuda na tecnologia. Olha o celular, né, que eu estou gravando esse vídeo. Ele veio do nada? Ele foi uma mágica? Ele se manifestou aqui magicamente? Não. Ele foi construído a partir de conhecimentos lá de trás, né? Tipo assim, para você fazer uma equação matemática do segundo grau, você tem que saber as operações básicas. E a mesma coisa em tudo na vida, né? Então, o bebê, ele nasce, ele tem que engatinhar, né? Para poder andar e depois poder correr. E assim é a vida. Então, o conhecimento é um processo contínuo, né? De construção. Então, ele nunca para, ele vai sendo sempre renovado também e construído. E isso é um processo que nós vamos ver ao longo do nosso percurso, da nossa vida, e é uma coisa realmente fantástica e que eu acho que vale a pena a gente parar e entender um pouco sobre isso. Então, eu trouxe essa pergunta para vocês, né? Aprender sobre a história da ciência nos faz, a nós mesmos, mais inteligentes, aprender coisas, né? Matemática, física, química. Isso nos faz mais inteligentes? Ou tira até a nossa inspiração, tira a nossa inteligência. Eu acho que não é bem assim, né? Mas antes da gente responder a pergunta, vamos lá, buscar lá atrás, através dos personagens, como eu mostrei para vocês, do Galileu, né? Eu ainda vou falar muito do Galileu,
porque o Galileu realmente ele é uma peça-chave. Eu achei essa figura dele maravilhosa. Ele aqui com, né, o telescópio, que ele, através do uso do telescópio, ele revolucionou, né, a maneira da gente ver o mundo. E ele realmente é um dos pais da astronomia moderna, né? E agora vocês veem aqui, eu tenho aqui atrás de mim um telescópio, não sei se dá para ver aqui. Depois eu vou colocar ele mais na frente, na próxima, né, próxima vez que eu estiver aqui, eu vou trazer o telescópio para a gente ver melhor. E é um instrumento que realmente nos habilita a ver as coisas de uma maneira muito maior, muito mais ampla, e nos ensina que o mundo não é só o que é aparente, né? Igual o microscópio, né? O microscópio também nos traz as coisas pequenininhas. São instrumentos que ajudaram a construir tudo isso, né, da ciência que nós temos hoje. Hoje nós temos, inclusive, microscópios eletrônicos, né, que são potentíssimos, que veem estruturas muito, muito, muito pequenas que a gente não tem nem ideia. Mas hoje eu vou falar, além disso, então, além de responder essa pergunta, eu trouxe outro personagem que ainda não falei bem aqui não, que é um pouco antes, ele nasceu em 1473, eu escrevi aqui, né? E ele morreu em 1543, que ele era muito curioso, né? Ele queria estudar os mistérios do universo. Esse personagem, esse ser humano que existiu em carne e osso aqui sobre a Terra, chamava Nicolau Copérnico. Era um polonês, um padre, ele era um clérigo, padre polonês, mas ele era apaixonado por astronomia. Ele chegou a pedir para que fizessem uma torre sem telhado nenhum, para onde ele pudesse olhar as estrelas, os planetas, né, fazer as pesquisas dele, e ali, ele, através dos estudos dele, ele fez uma proposta que algumas outras pessoas fizeram antes. Um questionamento, né, e depois ele tentou resolver o problema. Pois é, no início, as pessoas diziam, achavam, que, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que o planeta Terra, ele era o centro do universo. Só existia o planeta Terra e todos os astros ao nosso redor, tudo, o Sol, a Lua, os outros planetas, né, as estrelas, giravam em torno da Terra. E essa daí era uma visão, inclusive, da própria igreja, né? A igreja medieval, né? Não mais agora, claro, estou falando da igreja medieval, daqueles tempos lá para trás. E o Copérnico, ele era também da igreja, olha que interessante. Mas ele queria saber como realmente, né, aqueles astros, né, qual o movimento, qual era o caminho que eles faziam no céu, qual era o significado daquilo tudo. E estudando os astros, o Copérnico descobriu uma coisa interessante, sabe? Fazendo os cálculos dele, ele viu que os astros, gente, não se moviam da mesma forma que, vamos dizer assim, que ele achava que seria certo, já que a Terra era o centro do universo. Ele achava, não, isso não está batendo. O movimento dos astros não batia com essa teoria. E ele propôs uma teoria revolucionária para a época, né? Ele disse, e se a gente fosse contrário, ou melhor, se a gente, em vez do Sol girar ao nosso redor, é a gente que gira ao redor do Sol. Ou seja, isso aí se chama a teoria do heliocentrismo, né? Quer dizer, não havia ainda, aliás, desculpa, já estou enrolando aqui. Eles tinham, na verdade, aquela teoria de que o Sol, as estrelas, a Lua, tudo girava em torno da Terra. Mas Copérnico disse, não. As contas que ele fazia, a observação dos astros, não batia com esse modelo. Ele dizia, não, o correto, né, seria a gente pensar que, na verdade, a Terra gira em torno do Sol e os outros planetas também giram em torno do Sol. Então, ele trouxe essa teoria que é o heliocentrismo. E através dessa teoria, que na época eles nem deram assim muita ênfase para isso não, nem ligaram muito, engraçado, porque ele colocou como se fosse assim, algo bem teórico, uma opção, né? Vamos dizer assim,
É uma coisa teórica mesmo. E se, de repente, né, a Terra não é o centro do universo? E se é o Sol aqui, que está ali no centro, e a Terra e os outros planetas, estrelas, tudo giram ao redor do Sol? Ele trouxe essa teoria e ele chegou a fazer um livro falando dessa teoria. Só que a igreja na época não ligou muito, não. Até porque teve um amigo dele, porque ele faleceu, sabe? Ficou doente, muito doente. Antes de publicar o livro já estava muito doente. E o que aconteceu na historinha? Esse amigo dele escreveu, né? Que, na verdade, aquilo ali, ele não tinha certeza. Era só uma hipótese. Uma hipótese, né? De repente, quem sabe, né? Será que não dava mais certo? Os cálculos batiam mais com isso. E aí, gente? Pois é, ele ficou na dúvida mesmo, né? Mas aí o pessoal da igreja não falou, é só uma hipótese bobinha, não é nada demais, ninguém ligou muito. Só que o livro foi publicado, né? Já havia imprensa do Gutenberg, né? E os livros foram publicados e chegaram, assim, em vários lugares da Europa e chegaram, inclusive, nas mãos do Galileu Galilei, que leu aquela teoria e achou aquilo interessante e começou, sabe, a buscar resposta para isso aí. Poxa, será que o Copérnico não estava com a razão? Será que realmente a Terra não é o centro de nada? Que, na verdade, o Sol ele não gira ao redor da gente. É nós, como planeta, que giramos ao redor do Sol. Então, isso aí foi uma coisa interessante que aconteceu, que chegou até o Galileu. Então, eu até escrevi aqui, olha, o centro da Terra não era o universo, porque a Terra gira, olha lá, em torno do Sol, né? Essa é a teoria do heliocentrismo. Então, hélio quer dizer Sol, né? A Terra girando ao redor do Sol. E no modelo do Copérnico, as estrelas estariam bem mais distantes da Terra, porque eles achavam que elas estavam pertinho, sabe? Não estavam, não. Aliás, não estão até hoje. O universo também era muito maior do que se pensava. Mas, quando o Copérnico ele fez essas proposições, ele estava na dúvida, né? Certeza não tinha, até porque ele era uma pessoa da igreja. Acho que ele mesmo ficava meio, né, ressabiado de fazer isso. Se perguntar, talvez, será que ele estava cometendo uma heresia? Era uma coisa bem difícil para a época. Mas isso aconteceu, gente. Então, houve esses personagens, né, que começaram a questionar tudo, que começaram, como Galileu, a formular também outras maneiras de ver o mundo. Ele não concordava mais com aquela questão do aristotélica, né, do Aristóteles, que tinha lá o jeito de falar das coisas, do mundo. E ele falava, não, a gente tem que fazer experimentação, a gente tem que formular hipóteses e tentar resolver isso de uma forma matemática, né? Descrever os fenômenos da natureza de uma forma até matemática. E fazendo sempre experimentos para provar que tal teoria estava certa ou não. Daí, o Galileu, ele realmente pegou essa história do Copérnico e ele foi estudar, foi adiante. Quer dizer, o Copérnico, na verdade, ajudou a estimular a imaginação de Galileu, que já tinha uma grande imaginação, né, dele mesmo, mas ele foi estimulado. Olha que coisa interessante. E isso fez o Galileu buscar nova compreensão sobre a realidade. E ele, através do uso desse aparelho, né, do telescópio, ele foi mais além que Copérnico na época dele, né? Pois é, ele foi bem mais além. Isso é uma historinha que nós vamos ver depois. Mas vamos tentar responder aquela pergunta do início? E aí, o que vocês acham? A gente estudar sobre a vida dessas pessoas, tipo Copérnico, Galileu, né, que nós vamos ver bastante coisa, vocês acham que realmente responde essas questões aí que nós falamos? Então, vamos lá de novo na perguntinha. Aprender sobre a história da ciência nos faz mais inteligentes, realmente. Aprender sobre esses grandes personagens, né? Galileu, Copérnico, que apresentei agora a vocês. Vocês já devem ter conhecido ele antes. Às vezes na escola a gente ouve falar. Então, aí eu trouxe aqui algumas respostas. Olha, provavelmente, gente, claro, né, que se você
abre o teu horizonte para um estudo de coisas tão interessantes como esses personagens, as suas histórias. Nossa, claro que você vai estimular a tua inteligência, claro que você vai crescer, né? De uma forma cognitivamente falando. Então, provavelmente sim, sim. A gente estudando sobre esses personagens da história, sobre os seus feitos, suas experiências fantásticas. Nossa, a gente tem cada história incrível. Sim, sim. Por quê? Vamos lá. Aprimora o nosso pensamento crítico, né? Quando a gente está estudando sobre isso. Melhora a compreensão de que o conhecimento científico ele é produzido por pessoas, ele não veio do nada, ele não é mágico, não aparece, alguém inventou, alguém falou, é uma fofoca, não é assim. Ele vem de pessoas mesmo, né? Foram lá buscar, estudar e trouxeram esse conhecimento para nós, através de muito estudo dos métodos científicos que hoje são usados, desde lá, começando lá no Galileu. Então, isso tudo estimula a nossa atividade mental, a nossa rede neural, né? Nós temos uma rede neural de neurônios que se conectam e fazem as chamadas sinapses. E tudo isso é ativado quando a gente começa a aprender coisas interessantes, que estimulam a nossa alma a querer mais e mais, saber mais e mais. A nossa curiosidade, isso não tem fim. Isso é um processo fantástico da mente humana, da curiosidade humana. É uma coisa incrível. E, como eu falei para vocês, do caso dos meus alunos, traz sentido à aprendizagem de vários ramos do conhecimento humano. Quando você explica para os alunos por que aquilo aconteceu, de onde que aquilo veio, se torna mais interessante para ele entender e querer cada vez entender mais. E é uma coisa muito positiva. E nos ajuda também a entender o contexto atual. Tipo, por que hoje nós estamos nesse patamar, a humanidade, né? De tantos avanços tecnológicos, científicos, que nos ajudam, como eu falei, a curar doenças. Hoje tem luz, né? Você tem carro elétrico, você tem os foguetes lá do Elon Musk, tem de tudo. O Elon Musk tentando ir para Marte. Olha, gente, isso é fantástico. Imagina uma pessoa nascendo em 1500 e pouco ver essas coisas. Isso era totalmente absurdo para aquela época. Não tenho nem como imaginar qual seria a reação de uma pessoa daquele tempo para agora, né? E, além de tudo, gente, sabe o que é mais incrível que eu vou falar para vocês? Pois é, para mim é que estimula a nossa imaginação, a nossa criatividade, sabe? Quando você vai vendo, nossa, teve tantas pessoas, né, fazendo experimentos. Aí eu tinha os alunos que adoravam fazer experiências, eram as crianças, principalmente as crianças, os adolescentes também, mas as crianças, nossa, eles adoravam quando faziam experiência no colégio. Eles ficavam perguntando, professor, hoje vai ter... Eles falavam, gente, como é que eles diziam? Eles queriam falar assim, se ia ter atividade, né, da gente fazer aquela experiência na sala de aula, né? Coisas bobinhas, mas que eles adoravam. Aí dizer, as crianças não gostam de aprender. Claro que elas gostam, gente. Se você mostrar sentido e objetivo, mais elas vão gostar ainda. E estimula, e eu vou dizer, é uma inspiração para a nossa própria existência, para a nossa vida, para a nossa trajetória de vida. Então, sim, sim, gente. Para mim, provavelmente não. Eu botei provavelmente aqui, né? Porque a gente nunca fecha, né? Ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Mas é claro, gente, você aprender coisas novas e você saber a história de como as coisas apareceram aqui no planeta não foi mágica, né? Não, foi luta de muita gente. Pessoas, sabe, humanas. Pessoas que tinham seus defeitos também. Pessoas que tinham família, que tinham sua história, alguns doentes, outros com problemáticas que a gente nem pode imaginar, muitos perseguidos, maltratados, não aceitos às vezes pela sociedade, que lutaram muito para às vezes trazer esses pequenos conhecimentos até nós. Então, para honrar a memória dessas pessoas valorosas, corajosas, muitos corajosos, não estou dizendo que todos são santos, não existe santo aqui. Existem pessoas humanas que cometem muitos acertos e muitos erros também. E, nossa, são muitas as lutas das pessoas, mas que foram aos pouquinhos contribuindo para que hoje esse mundo que nós temos. Aí as pessoas vão dizer, mas esse mundo hoje está tão ruim. Mas não foi por causa da tecnologia, não, gente.
Isso é um problema muito maior, não está só na tecnologia, mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Olha, espero que vocês tenham gostado da nossa troca aqui né, de experiência também, que não deixa de ser. E espero vocês, a gente continue juntos, conectados aí e continuando essa viagem fantástica pelo esse mundo mágico, vou dizer assim, que parece mágico, mas não é, da ciência. Então, continuem aí e espero que todos, né, fiquem bem. E hasta luego, hasta la próxima vez. Adiós.